Boa noite a todos que estão acompanhando o Evangelho Online, mais um domingo. Uma alegria estar aqui com vocês mais esta noite, né? E principalmente explanar sobre este capítulo 104, continuação do nosso estudo, nos mesmos pratos. Eu confesso que eu achei o título muito bom, né? Para não falar perfeito. A escolha, né, desse título é muito interessante para nós. Então, baseado nesse título primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a amizade, a gente vai puxar depois um gancho aí para a lição desta noite. Todos nós temos amigos, né? Às vezes fala, não tenho muitos, tenho um, não tem problema, mas ao longo da nossa vida, né, desde a escola, nós conhecemos pessoas com quais a gente se afiniza, gosta, tem os interesses e passa tempo, né, juntos. E já até ouvi falar, a gente fala às vezes, né, que os amigos é a família que a gente escolhe. Né? E eu acho muito verdadeira essa frase. Bom, se a gente pensar, né, nos mesmos pratos, se a gente for compartilhar, dividir uma refeição com alguém, né? Pode ser uma refeição, uma sobremesa, você não vai compartilhar ou convidar alguém para compartilhar, né, da sobremesa, né? Da sua sobremesa, alguém que você não conheça, né? Alguém que você não goste, ou não, né, não tem muita afinidade. Quando nós compartilhamos uma sobremesa, nesse exemplo, nós vamos compartilhar com alguém especial, alguém que a gente gosta, que a gente confia, que tem a nossa amizade. Né? Então, essa lição tem muito a ver com essa situação. Então, para complementar a nossa lição de hoje, do Vinha de Luz, eu vou ler uma rápida mensagem também de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. E neste livro, no capítulo 86, nós temos a mensagem Jesus e os amigos. E neste início aqui, Emmanuel escolhe também, como no Vinha de Luz, uma frase de Jesus que está em João, quando Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. É uma frase bem profunda, né? Então, só para a gente tentarmos entrar nesse contexto sobre amizade, sobre Jesus, que falaremos também, eu gostaria então de compartilhar e ler para vocês. Então, Emmanuel aqui diz: na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imorais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Né? Até aqui nessa mensagem, a esse ponto,
tudo ótimo, né? Então, Jesus, seus discípulos, a amizade que ele tinha, o carinho, o amor que ele sentia, não só pelos discípulos, mas todos que cruzavam o seu caminho, todos que eram curados, todos que tinham ali as suas imperfeições, que não nem acreditavam nele, mas ele amava da mesma forma, né? Então, aqui nessa imagem, desse cenário da última ceia, então todos estavam reunidos ali fazendo a refeição. Então, entretanto, Emmanuel continua, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Então, essa é uma pequena mensagem de Emmanuel, que nós vamos fazer a relação, né, essa conexão com a mensagem do nosso estudo de hoje. Porque Jesus, que era Jesus, amava incondicionalmente a todos. Mas vejam que, né, não houve ali, vamos dizer assim, uma prova fiel da amizade na hora que ele mais precisou. E me chama muito a atenção quando aqui diz, né, que Jesus sofreu abandono. Jesus sofreu abandono. Todo mundo deu no pé, né? Ninguém queria ficar perto dele. Vamos se esconder, vamos fingir que a gente não conhece. Então, nesse momento crucial que Jesus passaria, ele sofreu abandono. E será que nós sofremos esse abandono também de nossos amigos, de pessoas que a gente considera amigos? É algo que está muito forte ainda nos relacionamentos, né, nos nossos relacionamentos. E como aqui nessa primeira mensagem menciona Judas, que traz Jesus, né, com um beijo, a mensagem que Emmanuel traz no capítulo 104 de hoje, do Vinho de Luz, nos mesmos pratos, é justamente esse momento, né, um pouco antes, vamos dizer, do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, onde Emmanuel cita o versículo 23, dizendo, e ele, respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Esse é o trecho que Emmanuel seleciona. Mas eu gostaria brevemente de ler também para vocês alguns versículos anteriores ao 23, quando... Espera um minutinho só, vou abrir aqui na letra. Né? Quando Jesus, né, está lá reunido com os discípulos, e então é registrado assim, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar, se eu vô-lo entregarei? E eles
lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Que é este versículo que a gente tem registrado no Vinho de Luz. Né? Então, a gente tem aqui o contexto, já nos últimos, né, últimas horas, né, que Jesus estava ali reunido com seus amigos, celebrando a Páscoa, né, tendo ali a sua refeição, compartilhando a sua refeição com eles, mas Jesus sabia que alguém dali, né, iria o entregar. Então, vamos a mensagem de Emmanuel sobre esta passagem, e a gente vai então comentando. Ele começa dizendo assim: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Vejam que logo neste início, a gente já tem aí uma estratégia, né, ali do Sinédrio, das pessoas que queriam que Jesus, né, fosse eliminado, não vivesse mais para não prejudicar os seus interesses, né? Então, vejam só, né, é uma estratégia que eles usaram pensando, se nós, que não temos amizade com Jesus, não somos próximos de Jesus, não conseguiríamos deixá-lo triste, ou decepcionado, ou frustrado, ou confuso, ou qualquer outro sentimento. Eles não teriam esse, digamos assim, esse poder, né? Eles não saberiam como fazer isso, porque a gente não tem amizade, não somos próximos, então para Jesus, né, não ia, às vezes, não ser muita coisa. Mas então eles pensaram, por que não escolher alguém do círculo de amizade dele? Alguém que convivesse com ele. Alguém que poderia ter essa inclinação a essa traição. Alguém que nós poderíamos oferecer algo e que esta pessoa teria grandes chances de aceitar esse acordo. Porque então aí seria, como diz aqui, eles queriam provocar o calvário, doloroso. Porque se alguém próximo de Jesus o trai, aí a gente vai fazer ele sofrer mais, pegar no ponto emocional também. Então vejam aqui, logo no início, Emmanuel já traz essa reflexão para nós.
E aí ele diz: a ingratidão não é planta de campo contrário. Vou ler mais uma vez para a gente guardar essa frase. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente, como aconteceu com Jesus. Ou seja, quando alguém, né, é ingrato conosco, né, quando alguém, vamos dizer assim, retribui algo com a ingratidão, quando alguém faz algo que a gente não gosta, ou fala mal da gente, se a gente não conhece essa pessoa, nunca conviveu, nunca conversou, nem sabe quem é, a gente não vai nem ficar abalado. Né? Ele não gosta de mim, falou mal de mim, mas nem me conhece, eu nem conheço. Não é assim? Então, é algo que não nos atinge diretamente. A gente pode até ficar, nossa, né? Falando mal de mim, ou não gosta de mim, mas não tem problema. A gente não conhece, não tem intimidade, não tem afinidade. Agora, né, quando é alguém muito próximo, alguém que a gente confia, que a gente entrega ali, né, às vezes o nosso coração, a nossa amizade verdadeira, o nosso tempo, a nossa lealdade, e aí esta pessoa, que a gente menos espera, né, pode falar mal pelas costas, pode nos desejar o mal, né, e às vezes muitas, às vezes amizades, né, podem ser por aparência também, por conveniência, por benefícios. A nossa sociedade hoje em dia ainda é assim, né? O que eu vou ganhar, né, com essa amizade, com esse, com essa, né, com esse relacionamento, com essa aproximação? O que tem em troca para mim? Será que compensa? Então, muitos vão pensar por este lado, não vai ver o sentimento realmente da amizade, mas sim o benefício. Então, quem nós imaginamos ser amigos, pode facilmente, né, como diz aqui, ser esse infrator na nossa vida. E isso sim vai nos desestabilizar, vai nos magoar, nós vamos nos sentir abandonados, como Jesus também se sentiu, decepcionados, frustrados, tristes. Então, todos esses sentimentos negativos vão ser despertados em nós, porque nós entregamos ali a nossa amizade sincera e recebemos essa deslealdade, essa ingratidão como um retorno. Né? E se há alguém que a gente não conhece faz isso com a gente, bem, estamos indiferentes, né, a essa situação. Mas vejam como o amigo, quem a gente acha que é amigo, pode nos machucar muito mais. Continuando então a mensagem, ele diz: não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Então, 3 coisas importantes aqui que a gente tem de recomendação. Né? Compreender o lado do outro. Poxa, por que essa pessoa me traiu? Por que ela agiu de má fé? Né? Por que fez isso comigo? Então, tentar mudar esse ponto de vista
para que aquele desequilíbrio emocional, né, que eu mencionei antes, não nos afete. É normal ficar triste? Com certeza. É normal, nós estamos aqui passando por experiências, né, no plano terrestre, nós sentimos tudo isso. Mas que esse sentimento da ingratidão não não nos desmorone por dentro, né? Então, compreendendo, entender, tentar compreender o outro. Por que será que ele agiu assim? O que levou a isso? Agindo e perdoando. O mais difícil, né, que a gente tem, agindo e perdoando. Porque quando chega essa deslealdade, essa mentira, essa traição de alguém que a gente considera, não, é difícil a gente tratar da mesma forma. Fica um tempo ali, né? A gente às vezes não olha na cara, não quer conversar, não se afasta. Nós temos ainda esse sentimento para compreender dentro de nós. Então, não é algo fácil de ser seguido, né? Que o Emmanuel traz aqui para a gente. Não é muito fácil de ser seguido. Mas o importante é que essa pessoa não nos tire do caminho do bem. O que a gente pode fazer por ela? Ai, perdoar eu não consigo. Mas se eu não desejar o mal a ela, se eu não pagar com a mesma moeda, ela fez isso comigo, eu também, então, vou fingir que sou amigo, vou ser desleal, vou trair este amigo só por vingança. Também não é o caminho. Né? Então, dentro dessa compreensão, dessa ação e desse perdão, a gente tentar, né, cada um de nós encontrar aí esse ponto, o que eu então consigo fazer dentro disso? Se eu não consigo 100%, eu vou tentar o que eu consigo. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Então, poxa, como às vezes é triste para a gente ver uma pessoa que a gente ama, que a gente tem um carinho, uma afeição, uma consideração, né? Nos tratando ou tratando outras pessoas desta forma, né? Com leviandade, com desonestidade. Então, ele diz mesmo, né, que são as nossas maiores angústias. E aí ele fala, de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Então, olha aqui, né, frase aqui interessante para a gente pensar. Como já mencionei, né, que Emmanuel dá uma reforçada para a gente. Então, esse sentimento que desperta em nós, né, da calúnia, do erro, então não vem de pessoas desconhecidas, de pessoas estranhas, de pessoas que nem nos conhecem, vem das pessoas próximas. Né, que compartilham o que? Os mesmos, que se alimentam conosco, como Jesus estava na última ceia se alimentando com seus amigos, com seus discípulos, nos mesmos pratos. Né? Então, olha aqui como essa figura, né, que Emmanuel traz os mesmos pratos da vida, situações da nossa vida. Pode ser no contexto profissional. Quantas vezes acontece no ambiente de trabalho,
né? As pessoas, a gente observa pessoas sendo desonestas, falando, né? Se mostrando amigos, se mostrando afáveis, dóceis, e por trás puxam o tapete, querem o mal do colega, do outro colega de trabalho, das pessoas que estão ali convivendo diariamente. Então, são em todas as situações, não só dentro de casa, né, mas no círculo de amigos, no círculo do trabalho. Então, todos os círculos da nossa vida, todos os pratos da nossa vida que temos essas amizades e considerações, né, pelas pessoas. E ele finaliza a mensagem dizendo: conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Ai, ainda é muito difícil para mim seguir os passos de Jesus. Não consigo ainda perdoar. Me traiu, me caluniou, nunca mais quero ver a pessoa na minha frente, não quero saber dessa pessoa, né? Tudo bem, mas podemos fazer uma oração para ela, né? Podemos não, como eu disse antes, desejar o mal, porque no fim das contas, isso, em todas as mensagens, a gente vai recordando e vai aparecendo, né? Eu sempre falo em todas as mensagens, praticamente. Porque no final das contas, nós viemos sozinhos e vamos partir sozinhos. Os amigos, os familiares, as pessoas que nós gostamos, que nós consideramos, estão conosco durante a jornada. Mas quando chegar a nossa hora de partir para o plano espiritual, nós vamos sozinhos. Então, é o que eu tenho no meu coração que eu vou levar. Eu caluniei, eu traí, eu fui desonesto, fui desleal. Aí é uma consequência, é uma responsabilidade minha. Porque a outra pessoa que sofreu isso, se ela estiver em paz, se ela fizer, né, como Jesus fez, compreendeu, perdoou, está tudo certo para ela. Né? O coração dela está em paz. Então, que esta mensagem de hoje venha realmente para a nossa reflexão, né? Pensar nas nossas relações, os relacionamentos que nós temos diariamente, né? Com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que dividem essa jornada conosco. Nós estamos sempre juntos aí nos pratos da vida, né? Os mesmos pratos da vida. Mas cabe a nós não sermos este ingrato que vai caluniar e ferir, né? E quando isso acontecer conosco, como aconteceu com Jesus, de sentir o abandono dos amigos, de sentir a frustração, de querer procurar alguém ali na multidão e não ter ninguém, né? Que nós estejamos em paz com as nossas ações. Né? Mas eu fui leal, eu fui um bom amigo, né? Eu entreguei ali o meu coração, a minha amizade, o meu tempo de uma forma sincera. Então, nós estamos em paz, fazendo a nossa parte, como Jesus nos ensinou. Muito obrigada pela atenção de todos. É muito bom estar mais um domingo com vocês. Agora eu passo a palavra para o Cláudio. Obrigada. Obrigado, Lu. Boa noite a todos. Parabéns, Luciana, pela excelente apresentação para a gente. Sempre com tanto carinho, sempre com tanta alegria, suas palavras. Vamos agora, então, nos preparar, antes da gente encerrar a nossa atividade, nos preparar para a nossa irradiação. Uma lição tão profunda como essa, sim. Então, eu vou convidar a todos a gente iniciar essa irradiação com a nossa reflexão pessoal. Mas, como sempre, nos lembramos da imagem do nosso Mestre Jesus. Nesse momento tão especial de domingo,
em que podemos separar uma parte do nosso dia, que pouco que seja, mas para podermos estudar, para podermos orar, estar juntos e principalmente refletir. Vamos abrir as portas da nossa casa, do nosso coração, ao nosso Mestre Jesus, que se aproxima de nós, nos ampara, sempre com um sorriso, com muito amor para nós. Vamos olhar para o nosso Mestre Jesus e pedir essas forças que essa lição nos trouxe de alerta. Senhor, nos ajuda a ser esse companheiro que precisa ser fiel também. Precisa ser o amigo honrado, o irmão compreensivo, em todas as horas daqueles que compartilham a jornada conosco. Que cada um de nós tenhamos as forças necessárias para apresentar a todos esses nossos companheiros e irmãos essa amizade que a Luciana nos falou, que é em seu nome, Mestre Jesus. Ajuda-nos a ter essa força quando as oportunidades surgirem, como elas já surgem no dia a dia. Pedimos, Mestre, que aqui conosco, nesse momento do Evangelho no Lar, nos auxilie também a irradiar pela nossa casa, pelo nosso ambiente doméstico, iluminando o nosso lar, protegendo todos os ambientes. Que esse amor e nosso carinho possa iluminar também os nossos vizinhos, todos aqueles irmãos e companheiros da espiritualidade que vieram estudar conosco também, que recebam esse nosso amor e a nossa amizade e gratidão. Os nossos familiares também, de alguma forma, possam sentir o nosso carinho e receber essas luzes. Auxilia-nos, Mestre, nesse momento também, aqui com a força do grupo, a nossa irradiação, levar essas boas energias a locais da nossa cidade que precisam de tanto carinho, de tanto equilíbrio e de tanto amor. Que são os lares das criancinhas, dos nossos irmãos que vivem, às vezes, nas ruas e precisam sentir um pouco de calor e amparo. Aos hospitais, onde há tantos irmãos em recuperação que precisam suportar dores e precisam ter esperança nos seus corações. O lar dos velhinhos, as penitenciárias e tantos outros locais que precisam de amor. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco e permitir que nós tenhamos condições de compreender essas lições, de nos fortalecer para iniciar a nossa semana com tranquilidade, com equilíbrio, com paz nos nossos corações e retendo o ensinamento dessa lição tão valiosa, que é a lembrança de que nós temos que ser esses amigos, irmãos, companheiros fortes, que levam a luz e que compreendem também todos os nossos colegas de jornada. Sempre em seu nome, Mestre Jesus. Obrigado por estar conosco. E agora nós encerramos a nossa irradiação e o nosso Evangelho Online da noite. Que assim seja.